Vamos lá, galera, só para a gente finalizar essa primeira parte, que é o conceito, né? Falando sobre o conceito de módulo, botei uma questãozinha de verdadeiro e falso aí, para a gente ver se para verificar se entendemos mesmo a aplicação do conceito. E nos próximos vídeos a gente já fala de função, equação e inequação modular, tá bom? Vamos lá. Classifique verdadeiro ou falso as afirmativas. Vou botando aqui para a gente ir separando. Letra A. O módulo de x é igual a x para todo x pertencente aos reais? Verdadeiro ou falso? Um segundinho. O que vocês acham? Gente, é falso. Por quê? Porque ele vai ser módulo de x. Ele é x se x maior ou igual a zero. Mas também ele pode ser menos x se x for menor que zero. Tá? Quem não lembrar do conceito é só fazer um pensamento básico. Ó. Só vou achar um contra-exemplo que torne falho isso. Se eu disser que módulo de x é 5, aqui eu posso dizer que x vale 5, se ele for maior que zero, ou então que o x vale menos 5. Ó. Ele adota as duas respostas. Lembra que eu falei que a gente tem que pensar sempre em todas as possibilidades possíveis? Então, é isso. É falsa a letra A. Letra B. A letra B, ela diz que se módulo de x é igual a módulo de menos x. Verdadeiro ou falso? Um segundinho. É verdadeiro. É verdadeiro e eu posso botar um exemplo. Se eu analisar módulo de 2 vai ser igual a módulo de menos 2? Sim, porque quanto que é módulo de 2? 2. E quanto que é módulo de menos 2? 2 também. Então, a letra B é verdadeira. Tudo bem, galera? Letra C. A letra C diz o seguinte. Módulo de x ao cubo é igual a x ao cubo? Verdadeiro ou falso? Um segundinho. É falso. Por que é falso? Porque quando eu tenho elementos elevados a expoente ímpar, se ele for negativo, ele vai ser negativo. Se ele for positivo, ele vai ser positivo. Ele mantém o sinal. Se fosse um expoente par, o expoente par garante sempre positivo. O expoente ímpar mantém o sinal. Entendeu? Porque aqui eu poderia pensar da seguinte forma. Se fosse essa expressão, né? Ele está dizendo isso para mim. Estou mostrando um contra-exemplo. Módulo de menos 3 ao cubo igual ao menos 3 ao cubo? Não, ó. Módulo de menos 3 ao cubo. Menos 3 ao cubo é menos 27. E menos 3 ao cubo do lado de cá vai dar menos 27 também. Então aqui, ó, módulo de menos 27 não é 27? Então a gente chega nisso aqui, ó. E isso aqui é diferente. Se você não conseguir lembrar do conceito nesse tipo de questão, basta você achar um contra-exemplo que fura qualquer situação descrita, tá? Ó, letra D. Na letra D, ele diz o seguinte. Módulo de x à quarta é igual a x à quarta? Verdadeiro ou falso? Vamos lá. É verdadeiro, né, gente? É o contrário do que eu acabei de falar agora, da letra C. Lembra que eu falei que quando o expoente for par, o resultado garantido é sempre positivo. Então, eu não preciso me preocupar com o valor do x, que eu sei que sempre vai manter essa igualdade nesse caso. Ó, contra-exemplo, se eu fizer módulo de menos 2 à quarta, e vamos ver se vai dar menos 2 à quarta também. Módulo de menos 2 à quarta vai ser módulo de 16. E menos 2 à quarta é 16. Isso é verdadeiro. Lembra, ó, o que garante a exatidão dessa afirmativa é porque quando eu faço essa potência aqui, como o expoente é par, o resultado sai sempre positivo, que é o que o módulo prega para a gente. O módulo diz que sempre vai sair positivo. Então, letra D, verdadeiro. Beleza? Ó, letra E. O que a letra E diz para a gente agora?
Qualquer coisa eu apago aqui no meio do vídeo e acho mais espaço. Estou deixando aqui para vocês analisarem e irem printando. Letra L ele pergunta se módulo de x menos 3 é igual a módulo de 3 menos x para todo x com x pertencente aos reais. Verdadeiro ou falso? É verdadeiro, né, gente? Aí você está usando a regra do módulo. Lembra que eu falei que, dependendo da posição do elemento, ou ele está antes do, no caso aí, à esquerda do 3, ou ele está à direita do 3. E é assim que a gente representa, ou de uma forma ou de outra, dependendo do valor de x. E ambos os elementos vão dar a mesma coisa, tá? Um exemplo básico. Vamos lá. Se eu substituir o x por menos 2, o x por 4. Se eu fizer 4 menos 3, módulo de 3 menos 4. Vamos lá. Então, ó, 4 menos 3 vai dar módulo de 1 e 3 menos 4 vai dar módulo de menos 1. Módulo de 1 e módulo de menos 1, ambos dão 1. Então, está provada a exatidão dessa afirmativa, beleza? Letra F. Na letra F diz o seguinte: módulo de A mais B é igual a módulo de A mais módulo de B para qualquer A e B pertencente aos reais? Falso. Por que é falso? Vamos pensar. Módulo de A, vou dizer que A vale 2 e que B vale menos 1. Vamos ver se vai ser igual a módulo de 2 mais módulo de menos 1. Ó, módulo de 2 mais menos 1 é como se fosse 2 menos 1, vai dar 1. É módulo de 1. E módulo de 2, 2, mais módulo de menos 1 é 1. Logo, o que o problema está querendo me dizer é que eu tenho essa situação e é verdadeira. Tá vendo? Eu não posso, isso aí não é propriedade. Se fosse produto, a gente poderia analisar de uma outra forma. Mas a soma eu não posso separar em módulos não, porque, por exemplo, se o número for negativo, um dos termos, quando ele está na expressão toda, ele vai ser usado como negativo. Quando ele está separado em módulo, esse negativo vira positivo. Então, essa letra F é falsa. Ela não condiz com as propriedades que a gente aprendeu. Vou vir para cá agora, hein? Ó, G. Tá uma bagunça, mas é uma bagunça, acho que dá para entender, tá, gente? Ele está dizendo que o módulo de x é sempre maior que zero. Isso é verdadeiro ou falso? É falso, porque é uma pegadinha. Por que é falso? Porque ele pode ser zero. Se x for zero, o resultado vai ser zero. Tá? Então, o módulo de x ele é sempre maior ou igual a zero. Tá bom, gente? Não podemos esquecer disso. Aqui ele só botou como maior, faltou o tracinho de igual. H. 5, ele está dizendo aí que 5 vezes módulo de x é igual a 5 vezes igual a módulo de 5x. Verdadeiro ou falso? Para qualquer x isso acontece. É verdadeiro, porque o 5 que está aqui fora, ele não é positivo? Então, se eu fizer, por exemplo, 5 vezes módulo de menos 1 e tentar provar que é a mesma coisa que 5 vezes menos 1 dentro do módulo, ó, 5 vezes módulo de 1 é a mesma coisa que 5 vezes 1. E aqui, 5 vezes menos 1 vai dar menos 5 dentro do módulo. Beleza? Botei um traço a mais aqui. Menos 5 dentro do módulo. Então, aqui desse lado fica 5. E desse lado também o módulo de menos 5 vai ser 5 da mesma forma. Tá bom, galera? Aí agora eu vou fazer a letra I. Na letra I agora ele está dizendo que o menos 5 vezes x é a mesma coisa que módulo de menos 5 vezes x. Verdadeiro ou falso? É falso. Por que isso é falso? Ah, só botando aqui que H é verdadeira.
É falso porque o menos 5 aqui fora, ele vai garantir que o resultado desse lado da expressão vai ser sempre negativo. E como a expressão do lado direito está toda dentro do módulo, ela sempre vai sair positiva. Então não tem como uma igualdade ter um negativo de um lado e um positivo do outro. Então ela já é falsa por isso, tá bom? Aí nós temos aqui a letra J, tá acabando, tá acabando. A letra J diz o seguinte: raiz de x ao quadrado é igual ao módulo de x. Vamos pensar, ó. Quando a gente tira a raiz de um número que está elevado ao quadrado, o resultado pode ser x ou pode ser menos x, não é isso? E isso acontece também com o módulo. O módulo, a ideia do módulo é essa mesma. O valor de dentro ou ele é positivo, se ele tiver à direita do ponto de referência, ou ele é negativo se ele estiver à esquerda do ponto de referência, tá bom? Então, também é verdadeira. E a letra K também vai ser verdadeira. Por quê? Porque o 7 em cima ele é positivo, então, de qualquer forma, o resultado garantido dessa expressão vai ser positivo. E outra coisa, ele deixou bem claro que são os números reais não nulos, ou seja, o zero não pode ser considerado porque zero no denominador não pode. Beleza, galera? Então, aqui eu estou finalizando a introdução de módulo, né? Que eu acho que esse verdadeiro ou falso aí deu uma ideia de qual é o conceito dele, e a partir daí, das próximos vídeos, a gente vai trabalhar em cima das propriedades, das funções e tudo mais. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida é só lançar lá no fórum. Valeu, galera!